deixa eu te apresentar, porque é uma grande alegria ter você aqui. O Thiago, ele é diretor nacional da Mary Kay, ele convive com muitas mulheres, e olha, eu queria trazer esse tema. Qual o diferencial de quem se comunica bem? Não tinha pessoa melhor, né, Thiago? Que honra! Eu que estou muito feliz de estar aqui contigo, que é uma profissional que eu sou fã, realmente admiro muito pela pessoa, pela profissional que tu é. Acho que um dos ingredientes para a gente ter sucesso é a gente ter paixão pelo que a gente faz, é ter amor. E isso é uma coisa assim, Cida, que transborda, né? O teu amor, a tua paixão por ajudar as pessoas, né? Que a gente sabe que é um grande desafio se comunicar bem. E eu fico muito feliz, muito grato, muito honrado pelo convite. Espero que a gente possa ter um tempo muito bom agora. Vai ser muito gostoso conversar com você, porque da mesma forma te agradeço as tuas palavras e considere que eu também penso mesmo a teu respeito, e uma das coisas que mais me empolga na tua comunicação é a tua paixão, o teu entusiasmo pelo que você faz, e isso também faz com que as pessoas se sintam contagiadas por essa grande marca que você assina embaixo, que você leva para frente, assim, com tanta determinação. Por isso, Tiago, acho que para começar esse nosso bate-papo, me conte um pouquinho como é trabalhar com tantas mulheres pelo Brasil afora. Olha, muita gente fala assim, que prefere trabalhar com homens, né? Eu prefiro trabalhar com mulheres. Olha que vantagem. Eu vou na contramão. Porque todo mundo fala, né, que o homem é mais objetivo, o homem é mais racional, mas eu amo trabalhar com mulheres. Realmente, a mulher ela tem esse feeling, essa intuição, essa emoção que faz tanta diferença. E eu sou muito grato, eu aprendo muito com você. Então, eu complemento, né? Eu complemento, porque eu sou um homem racional, mas eu acredito que eu consigo ter um equilíbrio entre razão e emoção. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar na vida. Né? Tá tão alta a inteligência emocional, então a gente tem que conseguir equilibrar. Então, acho que eu, ao longo desses 10 anos, empreendendo e liderando milhares de mulheres aí pelo Brasil, eu consigo levar para elas, Cida, um pouco da minha racionalidade. Então, equilibra. Bom, eu falo isso porque, como fonoaudióloga, você não queira saber como é que foi assim o curso. Eram, no começo do curso, 70 mulheres e 2 homens, que inclusive outro dia eu trouxe um dos meus colegas aqui, o Renatinho, e era muito divertido, porque, assim, é claro, é uma brincadeira, né, e talvez nem caia bem hoje, que a gente fala tanto em igualdade, mas no quesito comunicação, nós mulheres somos mais afiadas na conversa, no falar mais alto, no se soltar. Então, é uma característica feminina, que eu acho que é muito bem-vinda, inclusive, né? Mas trabalhar com muitas mulheres é realmente uma coisa que demanda uma comunicação muito assertiva, né? Para você poder se sentir ouvido. Como é que é isso? Como se sentir ouvido, né? E isso é uma coisa muito legal quando a gente fala dessa questão da comunicação, como o meu trabalho de liderança, de desenvolver empreendedoras, né? Eu entendo a importância delas se comunicarem muito bem, né, para expressar. Então, a mulher já tem essa vantagem, né, de se comunicar melhor, mas é incrível, né, Cida? A gente sabe que para ter uma comunicação assertiva, é como tu postou no teu Instagram, que não é um dom, é uma habilidade. Sim. Né, que a gente vai... Você é conquistado, né? Conquistado. Então, até todo mundo que está aqui nos assistindo, por favor, né, fiquem para vocês receberem as dicas, principalmente da Cida, de como se comunicar melhor, porque a gente precisa muito se fazer ouvido, né, Cida? Mas para a gente ser ouvido também, a gente precisa ouvir. Eu gosto de falar que a Mary Kay Ash falava que nós temos 2 ouvidos e uma boca. E aí ela falava assim, desconfio que seja para a gente ouvir mais. E essa acho que é uma grande arte, né? Que às vezes as pessoas se preocupam muito com o falar bem. E, embora o falar bem seja muito importante, ele só pode acontecer a partir do momento que você se conecta com o outro e ouve o que ele tem a dizer e observa.
de que forma que aquilo que você vai dizer vai ser coerente para ela, né? Senão não faz a menor diferença, não faz o menor sentido também. Thiago, você se comunica muito bem, você já passou aí por esse processo dos meus cursos online, e é uma coisa muito gostosa, assim, ter pessoas que, enfim, que não têm muito preparo com a comunicação e pessoas que têm muito preparo. E foi muito legal a tua participação, porque demonstra algo que eu sempre digo, e eu trabalho muito com pessoas que querem o máximo do máximo do máximo. Sempre foi assim? Eu sempre tive esse foco em me comunicar bem, em me aprimorar. Tanto é que quando eu busquei o curso, né, eu falo que nada é por acaso, né? Aconteceu, e eu estava num momento em que eu queria melhorar mesmo a minha comunicação e ser mais assertivo, no sentido até de organizar a minha fala. Né? Porque muitas vezes a gente sai falando, e hoje em dia, né, para conseguir manter a atenção das pessoas, a gente sabe que a concorrência é muito grande. Então, por isso que a gente tem que ser muito assertivo no que a gente vai falar. Então, eu pensei, eu preciso me capacitar, preciso me aperfeiçoar para que eu possa melhorar minha comunicação e assim melhorar os meus resultados. Porque no meu trabalho com liderança, com vendas, com desenvolvimento de pessoas, essa comunicação assertiva é fundamental. Né? E eu tenho um detalhe, né? Eu tenho um tom de voz muito forte. Então, é algo que eu preciso... É alto, né? A minha mãe fala que é um trovão. É um vozeirão. Então, é algo que eu reconheço, inclusive, que eu preciso trabalhar, que eu quero melhorar. E que muitas vezes a gente não precisa falar alto para se fazer ouvido, né? A gente precisa falar a coisa certa, ser coerente, ser assertivo na nossa fala, né? Então, eu estou sempre buscando melhorar mesmo e aprender mais. E eu acho isso incrível, porque às vezes eu fico muito frustrada quando alguém diz: ah, você trabalha com comunicação, ah, que legal, Cida. Mas sabe, eu não tenho problema com a comunicação porque eu não fico nervoso para falar. Ah, sabe, Thiago, tem horas que dá vontade de nem falar nada, nem argumentar, porque é um conceito. Muita gente acha que o fato de não ficar nervoso para falar já é indício ou é algo suficiente que mostra que a pessoa fala bem. Mas muita gente que não fica nervosa fala muito mal e não percebe e não avalia. E eu, ao longo da minha trajetória, no meu trabalho individual, de consultório, eu aprendi muito o quanto que pessoas que já estão em um determinado ponto da carreira valorizam esses detalhes. Por exemplo, eu quero organizar um pouquinho mais a fala. Mas para você perceber que você poderia organizar um pouquinho mais, alguma coisa te chamou a atenção em relação à sua fala e você foi resolver. E isso é simplesmente maravilhoso. Então, parabéns, eu acho muito bacana. E isso é uma grande lição para muita gente que às vezes acha que é dom. Imagina, o Thiago fala super bem que é dom. Ele é cuidadoso. Eu acho que a gente sempre tem o próximo nível para buscar. A gente sempre pode se aperfeiçoar, se lapidar. Então, por exemplo, eu me emociono falando. Então, é uma coisa que eu preciso desenvolver também. Todo mundo tem os seus pontos a melhorar, né, Cida? Todo mundo. Então, às vezes, o nervosismo, muitas pessoas travam, né, na hora de comunicar, de fazer um vídeo, de falar em público, sente o nervosismo, mas não é só isso. Né? E eu penso exatamente o que eu falei. Num tempo de tanta concorrência, a gente não pode perder a oportunidade de se comunicar certo, né? De passar a mensagem. Sim. E esse passar a mensagem é isso, né? Com energia, com vontade mesmo. Hoje eu conversava com uma cliente minha. Enfim, ela está passando por um processo em que ela está superando muito o nervosismo, o sentimento que ela é incapaz de falar, a vontade que sempre que ela tem de fugir das situações que ela precisa falar. E eu contei para ela o que eu penso. Falei, olha, a comunicação ela tem que ser uma coisa alegre, porque é o momento em que você vai compartilhar alguma coisa, o sentimento de compartilhar alguma coisa tem que te trazer alegria, porque não pode ser uma dor, não pode ser um sofrimento. E hoje, com o online, muita gente que
Você imaginou que teria que falar na frente de uma câmera? Tá aí, né? Todo dia com o seu computador ligado, com a sua câmera. E isso também mostrou muito mais as deficiências da comunicação de cada um, porque agora está ali, você está vendo a tua cara, você está vendo o seu jeito de falar. E quem tendia a se esconder começou a se questionar, mas até quando que eu vou continuar me escondendo? Até quando que eu vou dizer que eu não sou capaz de falar na frente de uma câmera? Quero ver o que esse Thiago faz aí, que eu também quero fazer. Exatamente. Até agora eu lembrei aqui, quando eu fiz o curso, a questão de organizar as ideias, os pontos, tudo isso, eu falo que organização traz paz. Sim. Então, se a gente organiza o que a gente vai falar, a gente se sente seguro, a gente prepara a nossa mente, né, consciente, subconsciente, desde aquele momento em que a gente começa a se organizar. Quando a gente, por exemplo, eu dou muito treinamento, então, me preparar para aquele treinamento me traz muito mais segurança e consigo entregar muito mais para as pessoas, né? E você relaxa, né? Porque assim você sabe de onde você sai, para onde você vai, e você desfruta o processo do falar. Curte. Uma outra coisa que eu acho fascinante na tua área é a história da Mary Kay. Você podia compartilhar um pouquinho como porque é uma história, assim, na minha visão de fora, e tudo que eu já li e já soube a respeito dela, ela deu voz a milhares de pessoas, a milhares de mulheres, né? E isso é muito poderoso, é atemporal, inclusive, né? Ela foi uma grande visionária, Cida. Eu sempre falo que ela foi uma mulher que ela enxergou muito à frente do tempo que ela vivia, porque imagine, em 1963, uma mulher com 40 e poucos anos começar uma empresa, né? Ela vinha de uma carreira muito bem sucedida e que ela era extremamente desvalorizada por ser mulher. O que ela fazia? Ela trabalhava com vendas. Ela foi muito solteira há muitos anos e ela trabalhou com vendas diretas. Justamente pelas vendas permitirem flexibilidade de tempo. Então ela conseguia trabalhar e conseguia ser mãe, né, e criar os filhos. Depois ela casou novamente, ela se destacava muito e ela começou a trabalhar como diretora nacional de treinamentos em uma empresa. E aí sabe o que aconteceu? Ela treinava os homens e um homem que ela treinou, ela estava almejando uma promoção e um homem que ela treinou foi promovido na frente dela. Por quê? Porque ela era mulher. Nossa, foi isso que ela que ouviu. raiva! Quantas mulheres que estão aqui já devem ter vivenciado isso, né? Ou ganham menos porque são mulheres, né? Sim. Então, e aí o que aconteceu? Ela foi questionar com o chefe dela. Por que ela não foi promovida? Porque ela estava esperando essa promoção. E ele respondeu para ela, porque ele tem família, Mary Kay. Né? Ele tem família. E aí aquilo foi o suficiente. Ela já tinha tempo para se aposentar. Ela decidiu sair da empresa, se desligou da empresa, chorou tudo que tinha para chorar, porque ela tinha trabalhado muito tempo por aquela empresa, inclusive. E aí ela foi se aposentar com 45 anos. E ela decidiu escrever um livro sobre como as mulheres deveriam ser tratadas no mundo dos negócios, reunindo toda a experiência que ela tinha vivido em todas as empresas que ela trabalhou. E aí quando ela se deu conta, ela tinha um plano pronto para uma empresa. Então, a empresa nasceu antes de ser produtos, né? Antes de ser dermocosméticos, maquiagem. Nasceu no coração da Mary Kay com um desejo de enriquecer a vida. Me arrepia! E aí, o incrível é isso, né, Cida? Porque o negócio, ela criou uma carreira, um negócio em que cada mulher pudesse ser do tamanho dos seus sonhos. Então, olha que incrível. Se a pessoa quisesse somente ser uma consultora de beleza e ter uma renda extra, ótimo, maravilha. Mas ela criou um plano de carreira em que a gente pode desenvolver a liderança e enriquecer a vida de outras pessoas também. E aí, essa carreira, as mulheres gostaram, começou lá em Dallas, no Texas, com 9 consultoras. Olha e que legal. Detalhe, ela foi uma mulher tão forte, porque ninguém sabe praticamente disso, mas o marido dela, que era o grande apoiador, que estava cuidando de toda a parte financeira, faleceu 1 mês antes dela inaugurar a empresa. Nossa! E na época, os filhos, será que eram pequenos ou não?
o filho de 21 anos assumiu, o filho mais jovem assumiu o lugar do marido, Né, que não era o pai dele, era o marido dela, era um outro marido, porque o marido dela abandonou ela quando ele foi para a guerra. Nossa, ela teve uma vida bem desafiadora. Mas, resumindo, ela levou adiante o sonho e no dia 13 de setembro de 63, com 9 consultoras, numa sala bem pequenininha lá em Dallas, ela começou a empresa com a missão de enriquecer a vida das mulheres. Então, a missão continua até hoje. E eu gosto de contar, Cida, que tem 4 pilares que regem a empresa. E um desses pilares é a filosofia de Deus em primeiro lugar, família em segundo e negócio em terceiro. Porque ela acreditava que para uma mulher ter sucesso, precisava ter essas prioridades equilibradas. Deus, família, carreira. Eu até apresentei... Ou seja, ela não colocou a carreira. Sim, eu lembro, por isso até que eu pensei em te convidar para falar sobre isso, de puxar. O Thiago, mas né, ela não colocou a carreira acima de tudo, no sentido que é interessante, a gente vê isso muito, e talvez isso também... Algumas pessoas falam, Cida, você se dedicou muito à tua carreira, sem dúvida, eu me dediquei muito à minha carreira, e você pode se dedicar, colocar toda a energia, mas o valor da família é que sustenta a paixão pelo que a gente faz, né? Eu penso assim, e pode ser a família que for, né? Assim, hoje as famílias são de formas diferentes, mas como é importante a gente ter essa relação daquilo que é a nossa base, o nosso conforto, né? E não abrir mão disso. E também, né, na minha relação com Deus, eu também acho que nada disso é possível se a gente não tiver uma ajuda maior, né? Que possa concretizar. Ela falava que ela teve Deus como sócio. Porque todo mundo falou que não iria dar certo. Todo mundo falou, os advogados, os contadores, falaram para ela que a ideia dela não iria dar certo, e ela persistiu. E nas orações dela, ele falava, pode ir que vai dar certo. Exatamente. Confia. Então, imagina, hoje, né, a empresa está em mais de 40 países, países, e começou, eu acho incrível, tudo começa pequeno. Né? Ela começou pequena e foi o que tu falou aqui brilhantemente, ela deu voz às mulheres. Uma década de 60 em que lugar de mulher era em casa. Nossa, era muito mais difícil, né? Ó, aqui a Maria Celeste está falando, nós mulheres temos que provar o nosso valor todos os dias, dia após dia. E é exatamente isso, independente da área que nós atuamos, é essa necessidade de dizer, olha, minha voz, eu estou aqui, né? E esse é um ponto. E hoje, quantas consultoras tem no Brasil? Não sei se essa informação... No Brasil, eu acho que a gente tem em torno de 200 mil consultoras. Eu não tenho certeza agora dessa informação, mas... É muita gente. É bastante gente, e eu te falo assim que tem muito espaço ainda para a gente crescer, com viu? Certeza, eu estou há 10 anos e é impressionante, assim, por exemplo, eu falo com pessoas no meu dia a dia que às vezes não tem uma consultora de beleza, que às vezes nunca experimentou o produto, não conhece o produto. Então, existe muita oportunidade mesmo. E aí é o grande diferencial, é o empreender. Né? A Mary Kay, ela tem toda essa pegada do empreendedorismo feminino, porque cada consultora de beleza tem o seu negócio. E eu comecei 10 anos atrás, hoje eu sou diretor nacional, mas eu comecei como consultor de beleza. Então, sem nenhuma experiência. Então, é legal porque a carreira ela é igual para todo mundo. Então, todo mundo tem a mesma oportunidade. E é isso é maravilhoso, né? Dar voz às mulheres. Nossa, isso é sensacional. E eu acho que as mulheres que hoje têm voz pelo trabalho de uma mulher que pensou nelas, antes mesmo delas existirem, de muitas delas existirem, isso é muito lindo e é muito forte. E também é muito atual, né? Porque traz essa importância dessa ajuda mútua entre nós, mulheres. Por exemplo, o meu público, a maior parte, não vou dizer, né? Mas sim, uma grande maioria de quem acompanha o meu trabalho são mulheres que buscam ter mais voz e sabem que é pela comunicação que a gente consegue se posicionar na vida, dizendo, olha, me escute, eu estou aqui,
né? Mas é uma dificuldade para muitas, porque muitas de nós não conseguiu ainda achar esse espaço para se sentir segura, para compartilhar aquilo que sabe, ou mesmo para empreender. E como é incrível esse caminho do empreendedorismo pela Mary Kay. Você sabe que agora eu estava, antes de conversar com você, atendendo uma cliente, falei, vou fazer uma live bem legal, e falei, né, a gente vai conversar com o Thiago, ele vai falar sobre a Mary Kay, e aí essa minha cliente falou, nossa, Cida, eu tenho aqui uma consultora que vem sempre fazer uma demonstração aqui, e é muito legal o quanto que as profissionais da Mary Kay são apaixonadas pelo que fazem. Isso é muito legal, né? É muito. Certo, é um caminho para crescer sempre. É contagiante, tem tantos incentivos na empresa, sabe, Cida? É tanto incentivo, é tanta coisa boa, é uma empresa humanizada. Eu falo que é uma empresa humanizada, em que as pessoas vêm em primeiro lugar. Então, realmente é encantador. E aí eu falo que empreender transforma. Empreender transforma. E a gente está falando de comunicação, e assim, eu posso te falar que eu tenho consultoras, diretoras na minha área nacional, que eu acompanho o processo de transformação na comunicação delas. É impressionante assim, o quanto, do ponto A para o ponto B, o quanto essas pessoas se desenvolveram. Então, porque se empoderam, né? Tem mais confiança para falar. Exatamente. E sai da zona de conforto. Na zona de conforto, nada acontece. Nada acontece. Quando a gente está... eu falo uma coisa assim, conforto e crescimento não existem ao mesmo tempo. Não existem. Tu só cresce estando desconfortável. Então, tu precisa te lançar, tu precisa te desafiar para conseguir te desenvolver. Então, falar com pessoas, fazer um vídeo, dar um depoimento em uma reunião, falar com pessoas, fazer uma demonstração, tu precisa te comunicar bem. Tu precisa falar com clareza. E o conhecimento, né, Cida? Olha como tudo está muito linkado, interligado, né? Com certeza. Porque o conhecimento, eu falo assim, conhecimento gera segurança. Segurança gera autoconfiança. E para tu comunicar bem, tu tem que acreditar em ti, tu tem que acreditar no que tu está falando, né? Porque aí tu passa a verdade para as pessoas sentem a verdade. E isso passa muita segurança. Eu vou contar aqui para os nossos amigos aqui uma coisa muito bacana. Um dia o Thiago fez uma live, eu acompanho o trabalho dele e tal, e ele falou de uma base maravilhosa. Eu falei, Thiago, na live dele. E eu mandei um direct para ele, falei, Thiago, pelo amor de Deus, eu preciso dessa... Eu quero. Aliás, estou com ela aqui. Maravilhosa. Maravilhosa, né? E aí eu falei para o Thiago, eu quero uma base dessa e tal. Pô, ele poderia só ter respondido ali, né? Falar, tá bom, Cida, olha o nome da base é tal. Gente, vocês não fazem ideia. O Thiago me deu uma aula sobre cobertura, sobre isso, sobre aquilo. Bom, pronto, né? Vou ter que me tornar fiel a essa base maravilhosa que eu adorei. E não foi só a mais base, interessante. Né? Aí foi skincare. Aí eu já ensinei a Cida a cuidar da pele. Ela já começou a usar a espuma de limpeza, o sérum, efeito líquido. Né? O que é aquele sérum? Maravilhoso. E aí, Cida, isso é legal, porque a Mary Kay falava isso, a gente começa mudando a pele de uma mulher para depois mudar a sua vida, né? E olha que interessante, né? Porque uma mulher é profundo, né? Porque faz um skincare, usa uma base. A mulher ela é igual em qualquer lugar do mundo. Mulher quer se sentir bonita, né? Quer estar com a pele boa, né? Pele boa, pele bonita, né? Eu falo que a mulher com batom certo, ela pode conquistar o mundo. Então, desde que use o batom ali, empoderada. Então, ai, meu Deus, será que eu estou com o meu batom? A pele está maravilhosa também. Então, eu falo que isso é muito legal, né? Que a gente ensina. A Mary Kay é uma empresa que não é sobre vender, é sobre ensinar. Sobre fazer o que eu fiz contigo, uma consultoria.
Então, Sim, mas veja, você poderia estar ali meio na tua e tal, e só ter dito, é muito boa mesmo. é Você isso, veio para cima, falou, e não com o isso. intuito de querer vender, porque não a venda pela venda, mas a tua comunicação inspirou. E isso credencia, né? Eu acho que assim traz essa coisa. Não, então Nossa. espere, né? É muito legal. E eu vou até te trazer uma coisa agora, né? Que tu fala que tem algumas características marcantes, a paixão, e eu sinto isso, que a gente, para conseguir, muitas vezes, a atenção de alguém, primeiro que a gente tem que ter segurança no que a gente está falando, é claro, mas quando a gente coloca energia na nossa voz, eu falo muito para a minha área nacional, para as minhas consultoras, para as minhas diretoras, às vezes a gente tem uma tendência a mandar mensagem de texto. Só que o texto, ele não Ai, transmite nenhuma energia. Ele exatamente não isso. transmite energia. Muito Então, pelo contrário, né? Acaba deixando, às vezes, uma interpretação aleatória, né, de uma dupla, determinada às vezes, mensagem. né? Então, Sim. eu falo que a voz, a gente consegue colocar nossa energia, a gente consegue colocar nossa intenção na voz. Na nossa Sim. comunicação, a gente coloca intenção, porque a gente quer passar para aquela pessoa. Né? E uma coisa que eu procuro também, Cida, na minha comunicação fazer é rapport. Então, por exemplo, se eu vejo que a pessoa, eu sou mais, assim, enérgico, né? Tenho mais energia e tal. Mas se eu vejo Energético, energético, energético. Exato. energético. Isso, energético. Então, assim, se eu sou energético e eu vejo que a pessoa é mais tranquila, eu tento não ser tão energético, sabe? Você, Eu tento você vai se moldando, isso mesmo. moldando, exatamente. Então, eu tento falar mais num tom de voz mais tranquilo. Agora, se a pessoa já é mais animada, como eu, já vou falar mais animado também. Então, eu sinto que isso é importante, claro, sem perder a minha essência. Porque aos pouquinhos, provavelmente, você traz a pessoa para o teu nível de energia, porque é muito contagiante. Isso é verdade, essa relação que se estabelece, né? E não é bom a gente entusiasmar as pessoas? É muito Nossa, bom. é muito bom. É muito Energia bom. contagia. Então, assim, às vezes as pessoas estão tão desanimadas, né, com a vida ou com tudo. Então, se eu estou entusiasmado, eu quero que as pessoas fiquem entusiasmadas também, que elas fiquem É, felizes. e as coisas são muito na simplicidade, né? Hoje, por exemplo, eu cheguei no meu consultório muito cedo, eu tinha um treinamento cedo para dar, e passei, tem um trajeto interessante, assim, e as moças da limpeza estavam já lá preparando os seus materiais, e ali concentradas nos carrinhos e tal. E eu, né, fui dando meu bom dia e tal, e eu falei, bom dia, né, para uma que é nova lá, eu achei tão bacana. Ela parou de fazer o que ela estava fazendo, ela virou para mim, ela sorriu, foi um sorriso, olha, foi o melhor sorriso do meu dia, e falou assim, bom dia. Eu falei, bom dia, tudo bem? Ela falou assim, bom dia, tudo bem, e você? Sabe? Então isso é o entusiasmo de você estar ali fazendo um trabalho, às vezes, concentrado em alguma coisa, mas alguém falou com você, sabe? Olha nos olhos, porque nesse momento que a gente está vivendo, os olhos são o que nos resta, né? É Muitas vezes, verdade. né? Máscara, coisa e E tal. agora, Então, olhar, né? e aí tu falou uma coisa, eu vou puxar, tu perguntou da Mary Kay Ash, e um dos princípios, né, uma coisa que ela falava sempre é, faça-me sentir importante. Ai, Ela que legal. falava, Cida, que toda pessoa tem uma placa invisível no peito que diz: faça-me sentir importante. Então, Nossa, isso é todo muito mundo. profundo. Então, ela falava que se tu olhar toda pessoa enxergando essa placa invisível, que tu não vai ter sucesso somente nos negócios, tu vai ter sucesso na vida. Sim, Porque sim. todo mundo, todo ser humano quer ser apreciado, quer ser visto, quer ser Quer amado, existir, né? Quer existir na vida do existir. outro. Então, é muito bom, né? Quando a gente desenvolve essa habilidade também de se comunicar. Então, não importa o humor do outro, mas se a gente estiver bem, né? Eu falo muito, Hum, não é sobre brilhar, é sobre iluminar. Então, se a gente levar luz, entusiasmo para a vida das pessoas, alegria, colocar um sorriso no rosto delas, a gente faz é. as pessoas se sentirem bem, a gente conquista todo mundo também, né? Sim, com certeza. E sempre sabendo, né, que esse entusiasmo muitas vezes precisa ir além
do estar 100% tudo bem, né? Não é possível a gente estar 100% tudo bem, mas nem por isso nós precisamos trazer para a comunicação tinha um personagem que era da minha época, assim, de desenho animado, que era o Lip, eram dois personagens, o Lip e o Hard, era um leão da montanha e uma hiena, e a hiena sempre falava, ó dia, ó céu, o cara estava sempre, e o leão estava sempre, Hard, não se desanime e tal, então ele estava sempre tudo muito bem, porque ele tinha fé, tinha esperança, ele tinha entusiasmo de viver. E é isso que eu acho que nesse momento está todo mundo exausto com esse momento que não acaba nunca. É importante a gente ter a resiliência e, às vezes, um sorriso, uma voz mais assertiva, mais alegre, pode fazer o dia da outra pessoa mais legal. A gente tem que assumir esse compromisso, né? Com a gente, com as pessoas. Ter esse facilitador, né? E muda, né? Muda a energia. Muda mesmo. A gente muda a energia do nosso dia. A gente colocar um sorriso, né? Cumprimentar. Então, assim, eu amo essa comunicação com as pessoas de uma forma geral, né? E eu, com o meu trabalho também, né, Cida, eu acabo falando muitas vezes com pessoas que eu não conheço. Então, por exemplo, hoje eu fui fazer compras, né, resolver algumas coisas de casa, e aí eu falei com a moça que me atendeu sobre a Mary Kay. E eu aprendi... Pronto, já vendeu. Exatamente. E eu aprendi que uma pessoa estranha, eu penso assim, tá? Eu vou deixar essa dica aqui para todo mundo. Uma pessoa estranha é só uma amiga que eu ainda não conheço. É isso. Então eu trato todo mundo bem, como se fosse minha amiga. Claro. Né? Então, isso é legal porque facilita a comunicação, porque as pessoas têm esse receio de falar com o outro e às vezes... eu não conheço, né? Não conheço, não vou me comunicar. A primeira coisa que eu faço, gente, com todo mundo que eu vou falar, eu trato pelo nome. Todo mundo eu trato pelo nome. Então, eu agradeço. Eu fui na Leroy e aí 3 pessoas diferentes me atenderam. Eu vi no crachá, eu nem perguntei, eu falei o nome de todo mundo. Pronto, já foi melhor atendido, não foi? Com toda certeza. Então, olha a comunicação aí, como faz diferença nos negócios ou no dia a dia. É a plaquinha lá que você falou, né? Me faça me sentir importante. Me chamou pelo nome, eu existo. Então, eu quero retribuir para você a minha existência, né? Muito legal. Exatamente. A gente consegue elevar as pessoas, né? É o que tu falou, ser visto, né? Então, tratar pelo nome, é um sorriso, isso faz toda a diferença. Eu penso que é uma somatória, né, de fatores. Quando a gente pensa, então, em qual é o diferencial de quem se comunica bem, não é simplesmente falar bonito. Eu sempre fixo muito essa questão. É muito além do que isso. É você ser cordial com as pessoas, mas autenticamente, não por querer simplesmente impressionar, né? E a gente vê isso com muita frequência. Às vezes um vendedor, ele tem essa vontade de querer ser legal para impressionar e tal, mas não cola. Isso tem que vir com muita autenticidade, com muita verdade interior, né? Tem que ser genuíno. Tem que ser genuíno, né? Tem que vir e a pessoa sente a energia. É o que eu falo, todo mundo sente a energia da nossa comunicação. Todo mundo sente o que a gente está transmitindo. Seja na voz, seja com o olhar, né, a intenção que a gente coloca. Então, isso a gente também vai desenvolvendo. O importante é praticar, né, Cida? Como tudo na vida. E esse praticar começa muito com uma autopercepção, de você identificar quais são os pontos que talvez você não tenha na comunicação e que você precisa aperfeiçoar e trabalhar aquele pontinho específico sem achar que isso é um problema, mas, puxa, aqui eu melhorando isso, eu vou dar um salto. E é isso que acontece. Muitas vezes a pessoa não percebe, mas quer ver um exemplo? Uma pessoa que fala com a voz assim, mais para dentro, assim. Às vezes ela não percebe, porque a voz já soa normal para ela, já está ali no automático. Aí o que acontece? Ela não consegue passar esse entusiasmo, e ela nem sonha que não consegue passar esse entusiasmo, porque ela é uma pessoa animada, coisa e tal, mas a voz está lá no pé, está fora do lugar. Como que vai resolver isso? Usando a técnica que o Thiago fala aí, que é gravar áudio. Você começa a ouvir os áudios, começa a dizer, opa,
que voz é essa? Essa voz não está funcionando muito bem aqui, estou parecendo que estou morrendo, deixa eu gravar de novo esse áudio. E começa a ficar uma coisa muito interessante. Um cliente meu falando, Cida, agora as pessoas acham que eu estou ficando meio maluco, porque eu mando um áudio e deleto o áudio. E refaz. Refaz. E é curioso isso, né? Uhum. É curioso porque as pessoas, às vezes, não gostam de ouvir a própria voz. É muito a maioria comum, né, das vezes não gosta. Não gostam, mas é o costume, é tudo costume. Claro. Depois a pessoa acostuma com a própria voz, começa a ouvir os áudios, é um ótimo exercício. Claro. Faz áudio, refaz, ouve, aperfeiçoa, vai fazendo e a gente vai melhorando, né? Vai melhorando, mas aí é bem interessante esse negócio de não gostar da própria voz, porque tem dois lados. Uma, porque às vezes a voz realmente não é boa. Às vezes a pessoa ouve lá uma voz e diz, nossa, mas eu ouço minha voz tão boa, e ela tá rouca, ela tá isso, aquilo. Então ela tá ali aprendendo a identificar que a voz não é aquilo que ela achava. Mas o que de fato acontece, na maior parte das vezes, é que quando nós falamos, nós temos uma qualidade de voz porque nós entendemos essa voz pela vibração e pelo ouvido. Na hora que a gente vai ouvir a voz gravada, diz, ué, cadê aquela sensação que minha voz era tão maravilhosa? Ficou lá dentro. E essa vibração, ela traz muita energia. Se a gente for pensar, a voz é energia. Por quê? Porque ela é resultado da vibração das pregas vocais que gera uma onda sonora. O que é uma onda sonora, se não uma energia acústica? É uma energia acústica. Portanto, quando a gente pensa, né, nesse lado até filosófico da Mary Kay ter dado voz, ela deu vida, ela deu energia, ela deu um caminho aí, né, para a pessoa se colocar no mundo. E isso é muito maravilhoso. Eu admiro muito esses exemplos de pessoas, especialmente de mulheres que são guerreiras e vão em frente, mesmo quando a condição não é a melhor de todas, né? Mas o que isso traz na transformação de uma sociedade é uma coisa incrível, é muito. Tiago, tem um monte de mensagem legal aqui. Ah, tem um monte de gente aqui que trabalha com você. Esse Tiago é um queridinho de todas, de todo mundo aí. Ó, meu diretor maravilhoso. Obrigado, A voz do Tiago. A voz do Tiago é uma vibração total. Ih, tem tanta coisa aqui. Tiago, você hoje durma nas nuvens, tá? Oh, meu Deus, eu estou vendo algumas aqui. Obrigado pelo carinho. Fico feliz mesmo. Feliz. Que legal. Até uma dica que eu vou dar, Cida, assim, ó, para quem quer melhorar a sua comunicação, gente, tem um negócio que se chama modelagem. Então, claro. vocês podem buscar perfis de pessoas que vocês gostam, que vocês se inspiram, e modelar essas pessoas. Por exemplo, eu estou longe, mas eu modelo a Cida. Olha a Cida falando, ela é maravilhosa. Ela fala tão bem, dá vontade de ficar ouvindo ela falar o tempo todo, né? Porque ela é maravilhosa. Então, são pessoas assim que a gente vê uma fala correta, né? E a gente se inspira. Modelem essas pessoas para vocês começarem a soltar a voz até encontrar, claro, de acordo com a essência, sem perder a essência, né, Cida? Sim, eu acho muito bacana isso de modelar, porque isso é um princípio do neurônio espelho, ou seja, aquilo que o nosso neurônio maravilhoso consegue identificar como positivo para nós, é mais fácil de assimilar e de trazer para a nossa realidade. Mas sempre buscando isso que você fala e que é muito legal, que é a autenticidade, o entusiasmo verdadeiro, porque não adianta a gente pegar, às vezes, eu vejo na minha área, especialmente, Thiago, às vezes as pessoas vão falar sobre, tem que fazer curso de oratória, alguma coisa, e acham que tem que falar de uma forma artificial, sabe, tendo que fazer show. Não precisa interpretar um personagem para você se sentir um orador da época lá dos filósofos gregos, não. Você tem que ser quem você é
e achar as tuas características. Eu sou uma pessoa mais mansa, mais desse meu jeito mesmo, então não adianta querer chegar falando, mas eu falo com entusiasmo dentro da minha característica, né? Não E adianta olha que querer colocar. interessante, né? Fazendo um gancho com isso, na segunda-feira eu recebi no treinamento da minha área nacional a diretora nacional top 1 do Brasil, a Heloísa Johnson. E ela começou o negócio, Mary Kay, dela nos Estados Unidos. Ela tem 41 anos de empresa. E Nossa. ela é um perfil, é uma mulher muito tranquila no modo de falar. Ela fala com uma calma, com uma tranquilidade, né? Ela morou muitos anos lá, então claro que ela fala o português perfeito, mas com até um leve sotaque americano, né? Sei, Então, que mas legal. ela fala com uma calma e ela se faz escutar. Então, não é sobre gritar, né, Cida? Uhum. Quando a gente fala Então, sobre entusiasmo, não é uma coisa forçada, não. não é É gritar, aquela. não é falar Não alto. é, não é, não é. É, Às vezes acontece, né? Como esse Thiago aí, que fala isso. alto porque tem um vozeirão. E é uma característica minha, mas é um ponto que eu preciso melhorar, porque eu canso. Porque a Aham. minha voz cansa também. Olha como eu tenho que trabalhar, Tem que como eu fazer teu preciso. aquecimento vocal, que você sabe muito bem, todos os dias, É o né? Fazendo aquecimento. o É, tem que fazer aquecimento. o aquecimento e melhora muito. É impressionante. A gente faz, ó, É. faz e a qualidade a qualidade da fala ela melhora muito em qualquer Sim. treinamento. Sim, é que tá, né? Eu brinco muito, mas eu sinto que é bem verdade isso. A gente não pode sair por aí com a voz de pijama. Então, aquela coisa assim, de deixar aquela voz, você tem que trabalhar, você tem que colocar a tua Uhum, voz, né? Então, quando você exatamente. consegue ter essa percepção do lugar da tua voz, a voz tem posição, e a posição dela tem que ser aqui na frente. Ela não pode ser uma voz abafada, uma voz que vai para o nariz, que vai para a garganta, não. Ela tem que vir para cá. Sempre que você sentir cansaço, alguma coisa, perceba que provavelmente ela está indo lá para trás. A Cristiana está perguntando quais são os exercícios para aquecer a voz. Você sabe, Cristiana, que é muito difícil eu dar algum exercício, alguma técnica em live, porque requer um aprendizado maior, mostrar um pouquinho como que as coisas funcionam. E um aquecimento vocal não é assim bom para todo mundo. Por isso que em algum momento, no mês que vem, eu ia até fazer agora. O pessoal está me pedindo para lançar mais uma turma, só que agora eu vou lançar só em agosto. E sempre antes do lançamento a gente faz um evento online gratuito, e lá nesse evento que é maior, é mais elaborado, aí eu consigo passar essas técnicas. Então fica É, ligado aí, que aí você vai aprender um sigam, aquecimento sigam a vocal. Cida, sigam quem não segue ela, É, porque ela faz várias lives e aprender sempre é muito bom. A gente vai se aperfeiçoando e é para a vida. é Eu para a falo vida. que o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal é para a vida, isso ninguém tira da gente. Ninguém tira. A gente melhorar nossa comunicação é para a vida toda. E nunca é tarde, É. né, Cida, para aperfeiçoar. Não, não, nunca é tarde. Isso é bem bacana que você está falando, porque às vezes as pessoas sentem assim, ah, mas puxa, eu já estou mais velho, falei assim, deve ser muito difícil corrigir a voz, porque, ou o meu jeito de falar, porque eu faço isso há X anos. Tanto faz. Uhum. Se você entrou no caminho de melhorar a tua comunicação, você vai simplesmente se desenvolver demais, né? A Silva aqui pergunta se cantar melhora a voz. Veja, pode melhorar e pode detonar uma voz, depende muito o conforto que você sente ao cantar. De modo geral, o canto, esse cantar naturalmente, faz com que você se solte, que você coloque tua alegria, tua energia, e isso geralmente é muito bom. O que prejudica é quando você canta fora do teu tom, quando você leva a tua voz para um lugar que você não tem a extensão, ou seja, que você não consegue modular a sua voz, aí você acaba forçando. Por isso, sempre um referencial é cantou, ficou com a voz rouca, aí é indício que você precisa de um pouquinho de atenção. E essa é uma dica para todo mundo também. Toda vez que você sente cansaço, duas coisas precisam ser observadas. Se esse cansaço aconteceu
porque você falou muito alto ou porque você falou demais, então, ou seja, a forma como você utilizou a sua voz, e também se você usou de forma abusiva, ou seja, colocando, às vezes tem gente que fica pigarreando, que faz muitas coisas ao longo da fala, que acabam prejudicando também. E tem também aqueles que não têm muita resistência vocal. Então, por exemplo, você pode falar um dia inteiro e outra pessoa pode falar meia hora e sentir que cansa. E é preciso, sempre que houver algum sintoma maior de cansaço, buscar ou rouquidão, fazer uma consulta com o médico otorrinolaringologista, muito importante para quem utiliza muito a voz, e fazer uma avaliação nas cordas vocais. Isso é bem útil, porque muitas vezes o teu desempenho de voz não é suficientemente bom, porque tem algum probleminha ali impedindo, né? Não é o teu caso, né, Thiago? Esse teu cansaço aí, ele acaba sendo natural, no sentido de que você fala demais e você tem mesmo uma voz mais forte. Você tem que criar só esse hábito de um bom aquecimentinho ali de manhã, ou antes de uma reunião, né? O aquecimento e controlar o tom da voz. Sim. Respirar mais. Respirar. Não gritar. Então, assim, falar num tom ok, né? Dá para eu manter minhas características falando num tom mediano. O cansaço, eu vou te falar, o meu cansaço é porque eu sou educador físico de formação. Então, o que acontecia? Tu, como fonoaudióloga, sabe que é péssimo fazer exercício e falar ao mesmo tempo. Sim. Então, eu fazia... Só que um detalhe, competindo com a música. É pior, é três vezes pior. Porque eu fazia um exercício... É um super abuso. Eu tinha uma turma enorme para motivar, para ensinar os exercícios, e a música competia comigo, porque a minha voz tinha que ser alta e a música tinha que ser alta. Então, esse foi um dos motivos também que me levou assim para Mary Kay, porque naquela época, com 22 anos, eu estava sentindo muito cansaço vocal. Uhum. E eu já estava dizendo, mesmo gente, com a tua voz forte, né? Mesmo tendo esse vozeirão aí. E usando o microfone, porque depois eu comprei o microfone. Thiago. Então, assim, eu chorava, assim, era engraçado isso, porque eu amava muito o que eu fazia, mas eu sentia que a minha voz estava cansada, eu já não aguentava mais, porque eu sabia que eu estava abusando da minha voz. E aí é muito fácil, né, desenvolver lesões nas pregas vocais e, enfim, trazer um problema que realmente se torne maior. Mas o professor acaba tendo uma tendência a problemas de voz exatamente porque as circunstâncias não favorecem. Às vezes é uma sala de aula cheia de gente, ou no teu caso aí com condicionamento físico, música, esforço físico, tudo errado. Agora, falando da respiração, Thiago, tem uma coisa que também às vezes justifica o cansaço, é a vontade de falar tudo e não repor a respiração, sabe? Não repor o ar. Aí não tem como, porque você vai falando, já não tem mais como, as pregas vocais vibram com o ar que está saindo dos pulmões. Se você não repõe esse ar, não vai ter voz. Precisamos respirar. Assim. Respirar. Eu acho que a gente tem que ser elegante falando. Vamos modelar a Cida. Tá, gente? Vocês querem falar bem, modelem se vestir, falem com elegância, respirem. Cida, tem uma curiosidade que é assim, né? Quanto mais baixo parece que a gente fala, mais as pessoas vão querer prestar atenção. Sim, porque elas têm que fazer, né? Elas têm que silenciar para poder ouvir, né? Silenciar para poder ouvir, essa é uma boa dica, gente. Então, não vamos desgastar a nossa voz, vamos falar calmos, com elegância. Economizar. Não, mas às vezes eu vejo assim, os meus alunos, é uma coisa muito comum. Respira, só dá um respirinho entre uma frase e outra, pronto, já resolve tudo. Mas não, quer falar tudo num fôlego só. Aí não tem mesmo como ter. Respire. É isso aí. Bom, pessoal, o Thiago está ficando sem bateria. Eu estou cuidando da minha bateria que eu posso colocar. Está cuidando aí. Thiago, sua voz é música para os ouvidos. Amo ouvir sua voz. Obrigado, a Giovana falou aqui. Obrigado, meu amor. Muito legal, olha aí, ó. Quando irei assistir uma aula sua?
Ó, o pessoal está querendo que você dê uma aula aí de condicionamento físico também. Vamos ver, né? Ah, eu acho que é a tua aula, Cida, que elas querem. Não sei, não sei. Bom, pessoal, vocês que estão aqui sabendo sobre voz e tal, no mês que vem a gente vai falar mais sobre isso. A voz Sejam é um assim, dos né? elementos, né? A voz é um dos elementos muito poderosos e eu sempre faço essa correlação mesmo do posicionamento com a nossa voz, ou seja, ter essa relação muito íntima com a própria voz e perceber se a forma como você utiliza a voz te ajuda a se posicionar na vida. E eu costumo dizer que uma voz não pode ficar pedindo licença, abafadinha, chegando, ai, sabe? Fala para fora, fala com energia, fala com intensidade e se faça ouvir. Não se esconda. Esse eu acho que é um grande ponto. O maior desafio da comunicação, para quem ainda não encara bem as situações de exposição, está em não se esconder, parar de se esconder, parar de fugir das situações, porque você acaba descobrindo dentro de você muito mais do que você imaginava que tinha lá, assim, né? Uma capacidade de colocar para fora tudo que você pensa, tudo que você é, e isso por uma simples questão de se posicionar, de parar de se esconder, né? E a vida passa tão rápido, né? A vida passa tão rápido. Passa. Então, eu acho que tudo está muito atrelado a uma decisão. É tomar a decisão, vou melhorar esse ponto. Não Isso. vou mais deixar minha voz para trás, a minha comunicação esquecida. Vou estudar, vou me aperfeiçoar, vou melhorar. A gente está aqui para se lapidar e para crescer, né, Cida? Sempre. E eu falo, o que não te desafia, não te transforma. Exatamente, Né? exatamente, Então, Thiago. desafiem a se aperfeiçoar e realmente ter voz nesse mundo. E saber que é um processo gostoso e natural. Às vezes a pessoa acha que por ter que melhorar a comunicação, ela está reconhecendo que não é perfeita. Que bom, né, não ser, porque se nós fôssemos, nós estaríamos mais aqui. É verdade, é verdade. Né? E eu fui para o curso também, mesmo o pessoal falando sobre a minha comunicação e tudo mais, eu estava lá para me aperfeiçoar. Então, isso é muito legal. Todo mundo, né? Quem fala bem, quem tem desafios, né? O importante é querer evoluir. Essa é a grande questão. Você sabe, Thiago, que você é da turma, eu acho que de julho do ano passado, né? Já vai Isso. fazer um ano, hein? Que Já vai fazer um ano. agora, nas últimas turmas, as pessoas começaram sim, eu comecei a instituir o desafio de vídeo, todos os dias, ficou bem bacana essa rotina que nós criamos. E o pessoal, quando acabou o curso, sim, né? Acabei criando uma comunidade. E está muito bacana, sabe? Essa ajuda mútua que vai se estabelecendo com um aluno que sabe um pouco mais, aquele outro que está precisando de um empurrãozinho maior, a turma vai ajudando, né, a buscar um caminho que fique gostoso para todo mundo. O fato de você ser mais preparado não significa que você não vai aprender com aquele que ainda está no estágio lá de trás, não é verdade? É verdade. E aí a gente vai desenvolvendo habilidade, né? Tudo é ação, ação, a prática vai levando à excelência. E nesse mundo que a gente está agora, de vídeo, stories, o tempo todo olhando para a tela do celular com essa necessidade ainda maior, é puramente uma habilidade. É o que tu falou, não é um dom, é habilidade, é treino. Né? Tudo Sim. aquilo que a gente pratica, que a gente treina, a gente nunca piora, a gente só melhora, só Só evolui. melhora, Né? com certeza, e sempre em frente, né? Bom, pessoal, estamos chegando ao final da nossa live. Quero aqui agradecer todo mundo que está aqui. Olha aí o Edson da Prestes, muito bacana, agradeço aí muito gostoso ver meus alunos, as tuas consultoras, as tuas amigas aqui também. Acho que esse espaço de live é para que a gente tenha mesmo essa conversa gostosa, falar sobre coisas que fazem a gente refletir sobre pontos da nossa vida que sempre podem nos levar mais para frente. E eu te agradeço, Thiago, muito, adorei. Eu quero em outro momento que você venha de novo, conte mais sobre a vida da Mary Kay, conte mais sobre toda essa jornada tua, porque é muito maravilhoso.
Obrigado, meu amor. Foi um prazer para mim estar aqui contigo, com o teu público. Obrigado, gente, todo mundo que ficou aqui até o final, pelos elogios que eu Muito li aqui, as legal. mensagens, pelo carinho, né? Que a gente possa ter. A Cida não passou nada técnico, mas que a gente possa ter inspirado vocês a se comunicar melhor, né, Cida? E eu vou Com finalizar certeza. com uma frase da Mary Kay Ash, para vocês se comunicarem melhor, que é assim, ó, é para tudo, tá? Nós vamos trazer para a comunicação. Sua atitude determina sua altitude. Então, Aham. tenham atitude na comunicação de vocês e vocês vão chegar a lugares ainda mais altos, podem ter certeza disso. Certeza, Thiago. Que bacana a gente terminar essa live com essa frase tão inspiradora. Qual é a altitude que você quer na tua vida, né? Tenha comunicação como parceira, que com certeza você chega lá. Tenho Boa, certeza comunicação é a disso. nossa parceira. Sem quem não Com se comunica, certeza. né? Não vai chegar. Tem que falar, tem que Isso falar. aí. Tiago, muito sucesso para você, desejo muita felicidade aí no teu caminho, você é muito inspiradora, todos que estão aqui, muito obrigada também. E olha, experimentem essa base. Eu agora falando bem sério aqui, é incrível como os produtos da Mary Kay têm essa embalagem aí desse entusiasmo e que mostram exatamente o quanto que é legal a gente ter aquilo que a gente confia. Então, a questão da credibilidade vem de quem representa a marca, né? E vocês estão representando muito bem. Então, um grande beijo aí, um beijo para vocês todos, uma Beijo, meu ótima amor. noite. Obrigado, Tchau, gente. Boa noite. obrigada. Fiquem com Tchau, Deus. Tchau, tchau. tchau.